cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, como a confirmação da candidatura à reeleição do presidente Lula mexe com o cenário político para o ano que vem e o que muda na postura do petista? Bom dia. Pois é, Kátia, essa já era uma informação esperada. Embora hoje o presidente Lula tenha cravado na Malásia que deve ser candidato à reeleição, nas últimas entrevistas exclusivas, inclusive para a própria Itatiaia, Lula já havia dito que tinha planos de se candidatar. É um nome que vem despontando à frente nas pesquisas em qualquer cenário. O governo, que no início do ano enfrentava uma crise de popularidade, conseguiu se recuperar com uma série de estratégias. Dentre elas, o presidente Lula turbinou as entregas dos ministérios. Então, neste momento, a um ano das eleições, é um momento em que, politicamente, o Palácio do Planalto avalia que declarar que o presidente Lula é candidato seja positivo. E vamos observar o cenário. Lula escolheu a Malásia, um cenário internacional, para o qual há uma grande expectativa em que ele se reúna com o presidente americano Donald Trump. Ou seja, o mundo inteiro está olhando para essa reunião de países do Sudeste Asiático que acontece nesse momento, e Lula escolhe um palco internacional para fazer o anúncio de que é candidato à reeleição. Então, isso é muito simbólico e certamente foi planejado. Era o que estava previsto mesmo, conforme que o presidente Lula vinha dizendo. E coincide com um momento ruim para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve o acórdão do seu julgamento publicado ontem, ou seja, se houver o trânsito e julgado, o fim do processo até a semana que vem, o que é previsto, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter determinado o seu regime fechado. O que aconteceu no mesmo momento em que foi retomada a investigação contra o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, por tentativa de golpe. Ou seja, os dois podem ser proibidos de se encontrarem, o que já aconteceu ontem, depois de um pedido de Bolsonaro para Alexandre de Moraes, mas que pode ser também definitivo, em função do inquérito retomado contra Valdemar e da prisão em regime fechado, que pode ser decretada a qualquer momento para Bolsonaro. Isso coloca o ex-presidente num quadro difícil, não apenas para a solução ou para a definição de quem será o candidato dele à presidência da República, mas também para o desenho ao Senado, que é o mais complexo e a principal aposta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele quer candidatos fortes para que eleja o maior número no Senado e possa fazer um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Dentro dessa esteira tem uma informação que importa para Minas Gerais. Hoje, o deputado estadual Cabo Caporeso está aqui em Brasília, teve visita autorizada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e em um rol de vários pré-candidatos ao Senado em Minas Gerais, inclusive o presidente da legenda Domingos Sávio aí no estado. Caporeso é um nome que se coloca e hoje ele se reúne com Bolsonaro. Antes que seja determinado o regime fechado, o ex-presidente precisa definir quem serão seus candidatos nos estados. Então, quem consegue se reunir com Bolsonaro e convencê-lo de que é um nome mais viável pode sair na frente nessa disputa. Então, um momento bom para o presidente Lula e um momento ruim para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que corre contra o tempo para formar a chapa mais viável e escolher o seu candidato à presidência da República, Kátia Eustáquio. Oi, Edilene, o presidente Lula pode mesmo se encontrar com o presidente Trump da Malásia? O governo federal aposta todas as fichas nisso. Eu tenho conversado com várias fontes do governo, interlocutores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a equipe presidencial está preparada para que o presidente Lula se reúna com Donald Trump. Trump vem falando publicamente que quer esse encontro e o presidente Lula espera primeiro que a Casa Branca confirme, mas está indo dando este encontro como certo. Aliás, já chegou na Malásia dando esse encontro como certo. Está tudo sendo preparado pelo cerimonial da presidência da República, com um correspondente equivalente da mesma função em Washington. A embaixadora Maria Luísa Viotti, que inclusive é mineira, está cuidando da delineação desses temas bilaterais que devem ser tratados na reunião, porque o foco do governo brasileiro é a agenda comercial. Mas eles sabem que o presidente Donald Trump pode colocar algum elemento político, fazer alguma exigência. E o presidente Lula já colocou o pé no freio em relação a algumas pautas que interessam aos Estados Unidos aqui no Brasil, como, por exemplo, não tem andado o projeto de regulamentação das Big Techs. Então, o governo brasileiro faz gestos, ajeita a agenda sem entrar em polêmicas e sim, o presidente Lula espera que esse encontro aconteça na Malásia, que é justamente o que o Brasil queria. Um território neutro, sem o constrangimento de ser na Casa Branca nos Estados Unidos, para não acontecer o que aconteceu uma vez com Volodymyr Zelensky da Ucrânia, que o presidente americano o chamou de ditador em uma reunião ao vivo. Então, minimizados os riscos, agora nós vamos saber se de fato esse flerte que começou lá na Assembleia Geral da ONU, na verdade um pouco antes, essa química que começou nos Estados Unidos, é amor ou é cilada. Kátia.